A história começa por mostrar um agente sênior norte-coreano chamado Won Hyuvan, com a patente de tenente. Hyuvan é membro de um grupo de espionagem chamado 5446 Corps, que foi treinado para se tornar um agente de topo duro desde tenra idade. Hyuvan recebe uma missão do seu superior, o coronel Kim Tae-won, para se tornar um espião na Coreia do Sul. Antes de completar a sua missão, o coronel diz-lhe que se voltarão a encontrar, mas com duas opções: voltar a encontrar-se como irmão ou voltar a encontrar-se como inimigo. 2 anos depois, Hyuvan, agora disfarçado de idiota da aldeia chamado Bang Dong-gu, adaptou-se e habituou-se à sua vida na Coreia do Sul. Disfarçado de idiota, Dong-gu é muitas vezes menosprezado e intimidado pelos rapazes do seu bairro. No entanto, Dong-gu não se importa nada com isso, porque se trata de um disfarce. Para sobreviver na Coreia do Sul, Dong-gu trabalha como merceeiro para uma senhora Jeon idosa. Não só trabalha, como também vive num pequeno quarto por cima da mercearia. Apesar de o salário ser baixo, Dong-gu está muito satisfeito por trabalhar ali, porque pode pôr de lado alguns dos seus ganhos para poupar, que planeia dar à sua mãe quando regressar à Coreia do Norte. Durante a sua estadia, Dong-gu conhece muitas pessoas, incluindo Yo-han, uma funcionária que se apaixona por ele. No entanto, sempre que Dong-gu tenta cumprimentá-la e aproximar-se dela, o irmão mais novo de Yo-han, Yo-jong, repreende-o sempre. Para aperfeiçoar o seu disfarce, Dong-gu faz sempre as coisas ao acaso e finge estar a dormir enquanto guarda a loja. Na realidade, ele está apenas a fingir e mantém um registro de todos os que roubaram na loja, incluindo os rapazes que muitas vezes o intimidaram. Pouco tempo depois, uma bela mulher chamada Han chega à loja e compra uma caixa de cigarros como dívida. Dong-gu faz amizade com um homem de meia-idade chamado Seo Sang-gu, que trabalha como estafeta. Sang-gu revela-se um importante agente norte-coreano que viveu e realizou missões secretas na Coreia do Sul durante 16 anos. Dong-gu e Sang-gu aguardam ansiosamente as ordens dos seus superiores para regressarem à Coreia do Norte, pois ambos têm muitas saudades das respectivas famílias, especialmente Dong-gu que tem muitas saudades da mãe. Para convencer as pessoas à sua volta de que é um idiota, Dong-gu tem de executar um código de disfarce, urinar em público de 2 em 2 meses e defecar em público de 6 em 6 meses. No entanto, desta vez, durante o disfarce, a ação de Dong-gu foi apanhada por Yo-han, que se sentiu imediatamente mal ao ver Dong-gu e tentou evitá-lo sempre que passavam na rua. Sabendo que Dong-gu está sempre a admirar a beleza de Yo-han, Yo-jong fica irritado porque pensa que Dong-gu quer incomodar a sua irmã. Ao ver que Dong-gu é frequentemente intimidado por Yo-jong, o filho da senhora Jeon, do céu, sente pena dele e ensina-lhe algumas artes marciais para que ele se possa defender quando alguém lhe bate. Pouco tempo depois, Sang-gu chega e conta a Dong-gu a má notícia da morte da sua mãe. Dong-gu fica chocado e devastado com a notícia, mas tenta ser paciente e espera regressar em breve à Coreia do Norte para poder visitar a campa da mãe. Dong-gu regressa então às suas atividades e faz o seu trabalho como habitualmente. Um dia, quando Dong-gu ajuda Do Céu a entregar alguns sacos de arroz e mantimentos na casa de hóspedes de Han, descobre que há um novo ocupante na casa de hóspedes, um jovem de cabelo louro que raramente sai do quarto e se dá bem com os outros residentes da casa de hóspedes. Dong-gu sente-se imediatamente desconfiado e levanta a guarda, pois supõe que o jovem de cabelo louro é um agente de topo norte-coreano que está a cumprir a sua própria missão. Nessa noite, enquanto Dong-gu está a fazer exercício, o jovem de cabelo louro aproxima-se dele e ataca-o. Os dois têm uma luta bastante intensa. Os dois têm uma luta bastante feroz antes de o jovem finalmente revelar que é Ai-hang, um dos melhores agentes dos 5446 Corps, tal como ele. Ai-hang também vai na mesma missão que Dong-gu e disfarça-se de Kim Min-soo, um aspirante a cantor, mas não conta a Dong-gu sobre a sua missão. Depois de conversarem durante algum tempo, Ai-hang deixa a residência de Dong-gu. Por curiosidade, Dong-gu segue secretamente Ai-hang, que foi ao clube fazer uma audição para se tornar músico. Acontece que Ai-hang está a fazer uma audição para música, mas acaba por falhar porque não tem jeito para tocar um instrumento musical. Dong-gu descobre finalmente a missão de Ai-hang e pensa que o seu superior enviará em breve outro agente do corpo 5446 para qualquer objetivo. No entanto, Dong-gu fica imediatamente irritado com o facto de, apesar de ter estado a cumprir a sua missão secreta na Coreia do Sul, nunca ter cumprido uma missão real e só ter sido um idiota nos últimos 2 anos. Aparentemente, o corpo 5446 foi alvo da oposição de alguns funcionários importantes e de um professor na Coreia do Norte por ser considerado demasiado perigoso, pelo que os agentes secretos que se juntaram a ele não tinham uma missão clara desde o seu recrutamento. Um dia, Sang-gu apresenta-se a Dong-gu e pede-lhe ajuda.
Acontece que Sang-gu tenciona regressar à Coreia do Norte e pretende pedir emprestada uma das armas de Dong-gu. Depois de lhe emprestar a arma, Dong-gu descobre que Sang-gu pretende desertar do seu país porque o governo norte-coreano prendeu a sua família quando ele planeava fugir para a China. Ao ouvir isto, Dong-gu aconselha Sang-gu a pôr fim à sua vida, pois devem obedecer às ordens dos seus superiores e não trair o seu país. Quando Sang-gu está prestes a matar-se com um tiro, descobre-se que a arma que Dong-gu lhe deu é uma arma vazia, sem balas. Dong-gu empurra Sang-gu contra a parede, dizendo-lhe para resistir e lutar mais para regressar à sua terra natal e reunir-se à sua família. Por outro lado, um agente masculino do 5.446 Corps é visto numa missão para matar um importante funcionário sul-coreano. Depois de o agente ter conseguido completar a sua missão, as relações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul aqueceram e as tensões entre os dois países aumentaram. Nessa noite, enquanto Dong-gu escrevia uma carta, um jovem aparece subitamente em sua casa e aponta-lhe uma arma. O jovem revelou-se ser um agente que tinha matado um importante funcionário sul-coreano nessa tarde. Tinha vindo propositadamente falar com Dong-gu para o lembrar da sua missão e para lhe pedir que não esquecesse a sua verdadeira identidade. Depois disso, o agente fugiu dali. Mas como o jovem estava a correr muito depressa, Dong-gu teve dificuldade em apanhá-lo e acabou por conseguir escapar. Depois de perder o rastro do agente, Dong-gu encontra Han bêbado. Enquanto acompanha Han, descobre que Han deu à luz uma criança quando tinha 18 anos. No entanto, como ele ainda era muito novo, os pais enviaram a criança para adoção nos Estados Unidos. A caminho de casa, Dong-gu reencontra o agente Aijin, que acaba por ser o seu júnior no corpo 5.446. Aijin revela que lhe foi dada a mesma missão que a Dong-gu e Ai-hang, que veio propositadamente ver Dong-gu porque tinha saudades dele, o seu superior e mentor, que o tinha ajudado a alcançar a posição de um agente masculino talentoso e de alto nível. Depois de lhe contar, Aijin sai, deixando Dong-gu a pensar por que é que o seu superior enviou 2 agentes ao mesmo tempo. Algum tempo depois, Dong-gu encontra Aijin disfarçado de estudante do liceu e faz amizade com Yo-jong. Dong-gu descobre então que Sang-gu está desaparecido e pensa que Aijin o matou. Aijin, no entanto, nega as acusações e diz a Dong-gu que foi designado para substituir Sang-gu, mas não recebeu ordens para o matar. Quando Dong-gu e Aijin conversam, veem Yo-han a ser intimidada pelo patrão, que a obriga a casar com ele. Dong-gu pede então a Aijin para ajudar Yo-han. Mas Yo-jong chega de repente e ajuda a sua irmã. Dong-gu não deixa o patrão de Yo-han em paz porque o homem ameaça despedir Yo-han. Dong-gu ameaça então o homem de fazer algo embaraçoso enquanto o filma e diz-lhe que partilhará as imagens se ele voltar a incomodar Yo-han ou se tensionar despedi-la. No dia seguinte, Dong-gu vê a senhora Jeon a discutir com alguns rufias que a estão a obrigar a vender os produtos alcoólicos que forneceram. Dong-gu ajuda a senhora a fingir que cai das escadas e empurra os bandidos, salvando a senhora Jeon dos estilhaços de vidro espalhados e ferindo-a na cabeça. Nessa noite, Dong-gu e Aijin visitam o quartel-general dos bandidos e planeiam vingar a senhora John. Mas acontece que Do-sel já lá estava e foi severamente espancado pelos bandidos por ter tentado defender a sua mãe. Dong-gu pede então a Aijin que ataque os bandidos enquanto ele ajuda Do-sel. Aijin é capaz de derrotar facilmente todos os bandidos graças às suas capacidades superiores de agente. Dong-gu leva Do-sel e ajuda-o. Entretanto, o fundador do corpo 5.446, Mo-hyuk, pede a Taiwan para dissolver as forças especiais e ordena aos seus agentes que regressem à Coreia do Norte. Mo-hyuk planeia executar os agentes quando estes regressarem à Coreia do Norte e é considerado um traidor do país. No entanto, Taiwan sugere ordenar aos agentes que acabem com as suas vidas, para que os soldados de elite morram com honra e sejam recordados como heróis. Taiwan insiste então que executará pessoalmente os agentes de topo que desobedecerem a ordem e assegurará que todos os vestígios deles desaparecem. Mais tarde, Dong-gu, Ai-hang e Aijin recebem ordens dos seus superiores para se suicidarem, enviadas ao mesmo tempo. No entanto, Dong-gu recusa-se a obedecer a ordem até que o governo norte-coreano garanta a segurança e o bem-estar da sua família. Sabendo disso, Aijin vê Dong-gu como um desertor por desobedecer às ordens dos seus superiores e aponta-lhe uma arma com a intenção de o matar. Por outro lado, Ai-hang está do lado de Dong-gu e ataca Aijin para ajudar Dong-gu. Aijin apressa-se a fugir dali porque foi dominado por Ai-hang, que é mais velho do que ele. Mas depois Dong-gu persegue Aijin e tenta explicar as suas intenções, não porque queira ir contra as ordens, mas porque quer tranquilizar a sua família. Aijin compreende finalmente as intenções de Dong-gu contra as ordens do seu superior. Entretanto, noutro local, o chefe da equipa do Serviço Nacional de Informações, NIS,
um homem chamado Soyuki encontra dispositivos de localização nos corpos de agentes norte-coreanos que se suicidaram na Coreia do Sul. Soyuki ordena então às suas tropas que encontrem os agentes norte-coreanos ainda vivos, que acabam por ser apenas 3, nomeadamente Dong-gu, Ae-hang e Ae-jin. Soyuki tenta salvar os 3 jovens para evitar que eles desperdicem as suas vidas cometendo suicídio. Quando está prestes a regressar a casa, Ae-jin é seguido por alguns membros das tropas de elite sul-coreanas que Soyuki tinha ordenado. Apesar de os enfrentar sozinho, consegue vencê-los a todos e escapar rapidamente. Pouco tempo depois, Soyuki consegue encontrar Dong-gu e pede-lhe que se renda e deserte para a Coreia do Sul, prometendo-lhe obter toda a proteção da Coreia do Sul antes de o coronel chegar para os executar. No entanto, Dong-gu rejeita a oferta de Soyuki. Rejeitado, Soyuki acaba por apontar uma arma a Dong-gu, obrigando-o a render-se. Pouco depois, Ae-jin chega, com a intenção de ajudar Dong-gu. Sabendo que não pode enfrentar um dos melhores agentes da Coreia do Norte, Soyuki decide finalmente fugir. Ae-jin persegue-o, mas acaba por ser apanhado por Soyuki e pela sua equipa. Soyuki abre o corpo de Ae-jin, retira o dispositivo de localização incorporado no seu corpo e mostra-lhe. Soyuki diz-lhe que o dispositivo de localização indicará ao governo norte-coreano a localização dos principais agentes e dirá se estão vivos ou mortos. Depois de saber isto, Ae-jin descobre finalmente que o governo norte-coreano o tem estado a vigiar desde o início. Ae-jin é então levado para a sede do NIS para ser interrogado. No dia seguinte, Dong-gu vai à barbearia e muda de visual. Depois, encontra-se com a senhora Jeon, manifestando o desejo de se demitir do seu emprego e despedir-se dela, sob o pretexto de querer encontrar a sua família na aldeia. A senhora Jeon tenciona dar todas as suas poupanças a Dong-gu por pena. Mas Dong-gu recusa. Dong-gu vai-se embora quando se encontra com Yo-han e diz que Yo-jong a protegerá sempre. Quando Yo-jong chega, Dong-gu sugere-lhe que vá para a escola para se formar e frequentar a universidade enquanto toma conta da irmã. Antes de partir, Dong-gu encontra-se com Han e dá-lhe todas as suas poupanças para que ela possa conhecer o filho nos Estados Unidos, dando-lhe também a morada onde o filho vive nos Estados Unidos. Todos parecem surpreendidos com a grande mudança de Dong-gu, de um jovem idiota para uma pessoa sábia e muito séria. Como agente de alto nível, Dong-gu é de facto muito brilhante, conhece muitas línguas estrangeiras e consegue ler a personalidade das pessoas através das suas expressões faciais. Quando estava prestes a sair, Dong-gu foi atacado pelos capangas de Soyuki, mas ele conseguiu paralisá-los. Dong-gu comunica com Soyuki e fica a saber do dispositivo de localização. Dong-gu pede a Soyuki que proteja Ae-jin e o mantenha vivo. Por outro lado, Soyuki é informado de que Taiwan chegou à Coreia do Sul e tenciona executar Ae-hang e Dong-gu. Por isso, ordena às suas tropas que se preparem e protejam Ae-hang e Dong-gu. Sabendo que Taiwan está a chegar para os executar, Ae-jin pede a Soyuki que se junte ao seu exército para ajudar Dong-gu e Ae-hang. Dong-gu e Taiwan encontram-se finalmente num edifício vazio, onde Taiwan pensa que Dong-gu o traiu ao desobedecer às suas ordens. No entanto, Dong-gu insiste em manter-se vivo antes de garantir que o governo norte-coreano irá assegurar a segurança e o bem-estar da sua família, o que Taiwan recusa porque Dong-gu não tem o direito de fazer acordos. Dong-gu entra em confronto com um dos capangas de Taiwan, mas vence-o facilmente. Quando Dong-gu está prestes a matar Taiwan, este levanta-se e consegue feri-lo. Os dois lutam novamente, até que Dong-gu cai da janela de um prédio no andar de cima e encontra 2 rapazes que o intimidavam muito quando ele ainda se fingia de idiota. Dong-gu apressa-se a salvar os 2 rapazes com a ajuda de Ae-hang. Depois disso, ele e Ae-hang correm para se encontrarem com Sang-gu num edifício abandonado. No entanto, para sua consternação, descobrem que Sang-gu é uma das pessoas que se opõe à formação do Corpo 5446 e pretende eliminar todas as tropas de elite norte-coreanas restantes. Dong-gu e Ae-hang entram imediatamente em confronto com Sang-gu e os seus capangas. Por outro lado, Taiwan e os seus capangas chegam finalmente ao local e apressam-se a acabar com Dong-gu e Ae-hang, enquanto Soyuki e a sua equipa têm de enfrentar Sang-gu e os capangas de Taiwan que disparam contra eles a partir do interior do edifício. Ae-jin ajuda a derrotar um dos atiradores de Taiwan e consegue abater os outros capangas para que Soyuki e as suas tropas possam entrar no edifício. Entretanto, Ae-hang tenta salvar o ferido Dong-gu subindo ao topo do edifício, seguido por Taiwan e os seus capangas e Soyuki e a sua equipa. Taiwan detona uma granada para impedir Soyuki e a sua equipa. No telhado, Ae-hang e Dong-gu lutam novamente com os capangas de Taiwan. Mais tarde, Dong-gu e Taiwan envolveram-se num duelo feroz, pois ambos eram os agentes de topo mais poderosos. No final, porém, Dong-gu caiu e teve de admitir a grandeza do seu superior. Ao mesmo tempo, Soyuki e a sua equipa de elite chegaram ao telhado, onde um deles era Ae-jin disfarçado. Ae-jin mudou de posição e ficou do lado de Taiwan.
Sabendo que todos os agentes de topo do 5446 Corps estão no local, Taiwan saca de uma granada, com a intenção de se fazer explodir juntamente com todos eles para morrer com honra. No entanto, Aihang afasta rapidamente o corpo de Taiwan e os dois caem do telhado do edifício, juntamente com a granada que explodiu. Donggu encontra acidentalmente o folheto que Madame Jeon lhe meteu no bolso. Sente-se imediatamente triste e chora de frustração ao lembrar-se de toda a bondade de Madame Jeon e do céu, que sempre cuidaram dele e o trataram como família. Donggu grita, expressando o seu desejo de regressar à residência da senhora Jeon para se reunir com eles. Mas Aijin, furiosa, bate em Donggu e tenta fazê-lo perceber a sua verdadeira identidade. Soyuk tenta então convencer Aijin e Donggu a renderem-se para poderem regressar às suas vidas e viver na Coreia do Sul para sempre. No entanto, Aijin prefere a morte à vida como desertor, pelo que Soyuk e as suas tropas são obrigados a executá-lo. Ao ver isto, Donggu levanta-se e corre para proteger Aijin, abraçando-o, altura em que ambos caem do telhado como Aihang e o seu coronel. No final da sua vida, Donggu recorda os momentos que partilhou com Aihang e Aijin quando ainda estavam numa missão secreta na residência de Madame Jeon e fecha os olhos com um sorriso feliz. Se gostou deste vídeo, deixe um gosto e um comentário.